Boa noite, meu querido irmão. Estamos mais uma vez, pela graça de Cristo, iniciando mais um culto de adoração ao nosso Deus aqui pela internet. A palavra de Deus, escrita aqui no Salmo 89, traz uma linda mensagem para nós, dizendo assim: Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Teus são os céus, tua a terra. O mundo e a sua plenitude tu os fundaste. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Querido ouvinte, que está participando nesse momento conosco deste culto, Deus vai falar ao seu coração através desse culto nesta noite. Fica aqui até o final, porque assim eu e você estamos adorando ao nosso Deus, prestando um culto de louvor e adoração a Ele e recebendo as bênçãos através da leitura bíblica, das orações, da mensagem, dos cânticos. Fica conosco, na presença do Senhor. Junte-se a nós nesse momento de adoração. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus eterno Pai, graças damos a Ti, Senhor Deus, por esse momento, Pai, momento único onde nós podemos conversar contigo, Senhor. Obrigado, Deus, por ser esse Deus tão maravilhoso, Pai. Um Deus de amor, Senhor Deus. Um Deus que está sempre cuidando de nós, Senhor Deus. Obrigado, Pai amado, pela Tua grandeza, Senhor Deus. Pela Tua grandeza de criar céus e terra, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por ter criado o amor, Senhor Deus. Obrigado por ter criado a compaixão, Senhor Deus. Obrigado, Pai amado, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado, Pai amado, por estar cuidando da nossa igreja, Senhor Deus. E não deixar nos faltar nada, Senhor Deus. Cuidando de cada família, de cada criança, de cada adolescente, Senhor Deus. Pois, Senhor, um Deus maravilhoso, que pensa, que cuida de cada um de nós, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por esse momento, Pai. Um momento onde nós procuramos tantas palavras, Pai, para falar de Ti, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela nossa saúde, Pai, a saúde de cada um, Pai. Esteja abençoando a cada lar, Senhor Deus, a cada trabalho, Pai. Esteja sustentando, Pai, as nossas vidas, Senhor Deus. Sustentando os autônomos, Pai, que neste momento de pandemia que assola o mundo, Senhor Deus, não tem emprego fixo, Senhor Deus, não tem salário, Senhor Deus, mas o Senhor continua sustentando, Pai, pois nós somos dependentes de Ti, Senhor Deus. Obrigado, Pai amado, pela Tua grandeza, Pai. Receba essa minha oração, receba os louvores, Pai, receba os cânticos, Pai, por o Senhor é merecedor de todas as coisas, Senhor Deus. Obrigado, Pai, perdoar nossos pecados, Senhor Deus, que esteja sempre cuidando de nós, Pai. E pela Tua grandeza, Pai, sempre tem pensado, Pai, cada um, não abandona, Senhor Deus, os Teus filhos, Pai, aquilo que o Senhor leva, Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por cuidar da nossa igreja, cuidar de cada família, botar o alimento em cada mesa daquele necessitado, Senhor Deus. Obrigado, Pai amado, por conhecer a Ti, Senhor Deus, saber da Tua grandeza, Senhor. Receba, Pai, essa oração, em nome santo e nosso Jesus Cristo, aquele que reina para sempre. Amém, Pai. Boa noite, igreja. Hoje a gente veio cantar uma música que eu gosto muito, particularmente. Eu acho que a igreja também. O Espírito de Deus está aqui. E eu acho que é uma música muito forte, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, cada um nas suas casas, e a gente não poder louvar juntos no templo. E aí eu queria dizer para você que você possa descansar em Deus e que você possa sentir o Espírito Santo, porque Ele está presente aí, Ele está presente aqui, Ele está presente em cada lar, e isso é o mais importante. Então agora a gente vai cantar essa música e eu espero que vocês louvem com a gente. Amém?
noite, irmãos. Estamos muito alegres de poder estar mais uma vez louvando ao Senhor neste culto. Queria deixar uns versículos para os irmãos meditarem, que se encontra em 2 Timóteo 2, versículo 20 e 21, e diz assim: Numa grande casa, vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, em Isaías 64, versículo 8, desculpe. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras de Tuas mãos. Vamos estar cantando esse cântico agora, que diz que nós queremos estar disponíveis nas mãos do oleiro, que é o nosso Senhor Jesus, para que Ele faça em nós segundo o Seu querer, que é o melhor para as nossas vidas. Vamos estar louvando, vamos estar nos empenhando a estar nos alimentando da palavra do Senhor diariamente, nos aproximando dEle, para que nós possamos ser vasos honrosos, para que nós possamos ser santificados para a honra e glória do Senhor, útil para toda boa obra, perfeita e agradável do Senhor, que nós possamos estar disponíveis nas mãos dEle, que nós possamos estar sempre buscando ao Senhor, e Ele vai estar fazendo de acordo com o seu querer, cumprindo o querer dEle em nossas vidas. Vamos louvar. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos, minha vida em Teu altar, em total consagração. Eu nasci pra Te servir, sou escravo da Tua graça, vem minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em Tuas mãos. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo Teu querer. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos, minha vida em Teu altar, em total consagração. Eu nasci pra Te servir, sou escravo da Tua graça, vem minha vida dirigir. És oleiro e eu sou barro em Tuas mãos. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo Teu querer. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és
segundo teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo teu querer. Senhor, clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus sobre as nossas vidas, pedindo, Pai, perdão por todos os nossos pecados, pensamentos e obras, por tudo aquilo, Senhor, que fizemos, agimos ou pensamos que não vem de Ti, Senhor. Que haja neste momento comunhão contigo, que, Senhor, possamos estar com mais intimidade na Tua presença. Por isso te pedimos, Senhor, perdoe todos os nossos pecados. Te pedimos não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus, igreja. Vamos cantar o cântico Restaurador Fiel. São esses problemas que na vida tentam, querem separar-me de uma paz que um dia encontrei. E por ela me entreguei assim, corpo, espírito, alma, coração. Na realidade, mesmo assim eu sei, sim, eu sei que Cristo é meu restaurador fiel. Selada, o Consolador habita em mim, de Jesus Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. E por ele me entreguei assim, corpo, espírito, alma, coração. Nos meus dias, que alegria ser um provador de confiança tal. Eu tenho os olhos num futuro que desde há muito tempo escrito foi. Por Jesus Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Só assim consigo me soltar, para então louvor da glória ser de Jesus Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Cristo, minha rocha, restaurador fiel. Restaurador fiel. Restaurador fiel. Restaurador fiel. Restaurador fiel. Oi, irmãos, boa noite. Motivo de muita alegria, uma responsabilidade muito grande, trazer a palavra de Deus nesta noite. O desejo do meu coração é que Deus fale a sua vida,
tão quanto falou a minha, através desta palavra de hoje. Bem, nós vamos falar sobre um homem que eu admiro muito na palavra, Elias. Eu gosto muito da história de Elias, eu acho fantástica. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor? Deus querido, Pai de amor, nós te pedimos que continues a falar aos nossos corações através da Tua palavra neste momento, Senhor. Já cantamos, já oramos e percebemos a Tua presença em cada ato deste culto. E te pedimos que neste momento o Teu Santo Espírito venha falar às nossas vidas, venha nos alimentar e venha trazer edificação, Senhor, a todos nós. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, vamos lá. A palavra de hoje se encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e 9. 1 Reis 17, 8 e 9 diz assim: Elias e a viúva de Sarepta. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. A história de Elias é muito conhecida por muita gente, mas se você ainda não conhece a história de Elias, faça essa leitura completa da história dele lá do iniciozinho, desse capítulo 17, até o final da sua trajetória. Você vai ser muito edificado através dessa bela história. Mas então, irmãos, vamos lá. Gostaria de começar falando um pouquinho da vida de Elias. Elias, ele meio que surge assim do nada, né? Elias, ele veio de uma cidade não muito conhecida, chamada Tispe, e também a família de Elias é desconhecida. E já para esse início a gente pode tirar uma grande lição. Elias, ele é usado grandemente por Deus, mas era um homem desconhecido, de uma cidade também bem desconhecida, e foi usado muitas vezes por Deus. Isso demonstra claramente que Deus, que o nosso Deus, ele usa quem quer, seja a pessoa de qual classe social for, independente da cor da pessoa, independente de estatura, independente de qualquer coisa. Deus usa da forma que Ele quer, como Ele quer e quem Ele quer. E não foi diferente com Elias. Então a gente já começa nesse pé. Elias, um homem desconhecido, de uma cidade desconhecida, de uma família desconhecida. E aí a gente vai perceber algo muito interessante que acontece no início da história de Elias. O seu ministério, vamos dizer assim, começa em um palácio. Ele vai tratar com o rei Acabe, que foi um rei muito ruim mesmo, irmãos. Quando eu falo muito, é muito mesmo. Até o nome dele já é ruim, né? O nome dele demonstra um pouco do que ele é, né? Acabe. Que acabe logo. Enfim. Então ele vai tratar com esse rei no palácio. A trajetória dele começa num palácio e ele vai falar com o rei, vai tratar com o rei, e ele não traz uma notícia muito agradável ao rei no seu palácio, com todos os seus súditos ali, os seus serventes, todo mundo vendo. E Elias faz a seguinte profecia para Acabe, que não haveria chuva. O versículo diz assim: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou,
nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E aí a gente percebe algo muito interessante nesse versículo. Primeiro, ele é muito audacioso, corajoso para falar isso para o rei Acabe. Provavelmente o rei Acabe deve ter caçoado dele, não só o rei, mas todos que estavam ali naquela ocasião, por uma palavra assim tão incomum e surpresa e inesperada. Provavelmente não levaram nem um pouco a sério aquela palavra ali do profeta Elias. Mas também outra coisa que chama atenção neste versículo é a autoridade que Elias tem em falar isso, né? Se a gente não tiver cuidado, a gente pode até pensar que soa até um pouco de soberba, né? É uma palavra muito dura e a gente chega a pensar de onde Elias tirou isso, né? E realmente, neste texto que lemos e na história de Elias, no livro dos Reis, a gente não vai encontrar o porquê disso. Com qual garantia Elias tinha para falar isso? Da onde ele tirou essa ideia de que não haveria chuva por alguns anos? A gente só vai encontrar essa resposta lá em Tiago 5, 17 e 18. Deixe-me abrir aqui, eu não tinha separado. Tiago 5, 17 e 18. Olha que interessante, aqui está a resposta. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. A resposta está no livro de Tiago e nos mostra que o próprio Elias tirava essas ideias e essas profecias por uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus que ele tinha. Ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia o que ele podia falar. Ele sabia o que ele podia fazer. Ele não era louco. Ele não tirava isso da própria cabeça, fazia as coisas pelos seus próprios desejos. Ele era dirigido por Deus. Isso nos ensina que quando a gente tem uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, as coisas que a gente fala, as coisas que a gente sente e até mesmo os nossos pensamentos vão se alinhando aos desejos do nosso Pai, aos desejos de Deus. Então, por isso que a palavra de Elias sempre se cumpria, porque estava alinhada à vontade do próprio Deus. E esse é um grande ensinamento que a palavra nos traz. Quando a gente tem uma vida com Deus, os nossos desejos se alinham à vontade de Deus e os nossos desejos se realizam. Pedir de dar-se-vos-á. Quando a gente sabe pedir, quando o próprio Deus nos inspira a pedir aquilo que convém, a gente recebe. E no caso de Elias aqui, ele sendo um profeta, as profecias dele se cumpriam. Vamos seguir aqui, irmãos. Passado este ponto, a gente vai pensar em vamos fazer uma outra observação também. A partir do momento que ele fez essa profecia lá no palácio do rei Acabe, Deus o envia para o deserto. E nesse deserto, ele tem o riacho, que vai ser a fonte de bebida dele, um riacho corrente, um rio de águas correntes, e ele vai ser alimentado pelos corvos. Ação de Deus. E se a gente for pensar no início do ministério de Elias, a gente pode pensar que facilmente ele poderia se deixar levar por uma soberba. Poxa, afinal de contas, eu comecei muito bem, eu já comecei num palácio, eu já comecei tratando diretamente com o rei, falei a profecia da parte de Deus para o rei.
Facilmente ele poderia cair nesse pecado da soberba. Então o que Deus faz com ele? Manda ele para um deserto. E nesse deserto ele vai ser tratado por Deus de forma milagrosa. No deserto, Elias é alimentado pelos corvos, tem a água ao seu alcance, é cuidado por Deus. Deus está com Elias, Deus o leva para o deserto para tratar dele, para tratar do seu interior, tratar da vida de Elias. O deserto, ele mexe com a gente, ele nos ensina, ele nos mostra quem somos. O deserto mostra que nós somos dependentes de Deus. E Elias foi totalmente dependente de Deus no deserto. Até que a água acaba, muita sequidão, já não chovia há muito tempo, e ele se vê tendo que sair dali. E Deus o manda para Sarepta. E aí vários fatores precisam ser observados nesse momento. Primeiro, Elias devia estar com muito medo de sair dali, apesar de precisar sair, mas ele estava sendo procurado por todos os cantos. O rei Acabe deu ordens para todos os seus oficiais, seus súditos, todos tinham que procurar Elias em todos os lugares. Então Elias estava muito bem escondido e agora ia ficar exposto. Então ele tinha esse medo de ser capturado, com certeza. Esse é um fator. O outro fator é pensar que Deus disse a ele que ele ia ser alimentado por uma mulher. Estava sendo alimentado por Deus no deserto, através dos corvos, e agora seria alimentado por uma mulher. Que situação! A mulher, neste período, ela não era valorizada. A mulher, ela não tinha autoridade, não tinha presença. A mulher era nada naquele tempo, né? A mulher dependia completamente do seu marido. Então, ser alimentado por uma mulher já seria muito difícil. A mulher não tinha representatividade na sociedade. E ele seria alimentado por uma mulher viúva, o que piora ainda mais as coisas. Imaginem então a situação, a cabeça de Elias, né? Um turbilhão provavelmente estava acontecendo ali na sua cabeça. Mas ele mais uma vez obedece. Mesmo em meio a todas essas situações, ele obedece. E vai a Sarepta e lá encontra uma mulher que está pegando lenha. Ele pede um pouco de água para essa mulher. Essa mulher vai pegar água para ele, mas ele o aborda novamente e pede para que ela traga também um pão. E ela diz que não tinha quase nada, que iria fazer a última refeição para ela e para o seu filho e que depois morreriam, porque não tinham mais o que comer. Sendo assim, Elias não retorna, né? Não desfaz o seu pedido, pelo contrário, pede que ainda assim ela vá e traga, e ela acredita na palavra de Elias, pela sua palavra eu vou fazer isso, e ela faz, traz o alimento para Elias, traz a bebida, e acontece um milagre que nós já conhecemos a história, a farinha não se acabou, o azeite não se acabou, e a história é maravilhosa. Aquela mulher então recebe Elias em sua casa, ele fica ali por um bom tempo, mas depois acontece algo muito desagradável e triste. O filho daquela mulher veio a falecer. Aquela mulher, com certeza muito triste, desesperada e com muita dor no coração, culpa a Elias. De repente, por um desabafo, um lado muito humano dela aflorou ali
e ela culpa aquele que não teve culpa de nada. Neste momento acontece algo interessante. Elias não rebateu, não falou nada com ela, não tentou se defender, ele simplesmente se cala. É uma sabedoria, é um discernimento da vida muito grande. Esse tipo de atitude a gente encontra em Deus. Deus faz isso em nós. Com certeza, se Elias fosse querer tratar alguma coisa ali com a mulher, naquele momento de dor, não seria produtivo, não seria positivo naquela ocasião. Ele se cala, porque ele não quer que a dor da mulher aumente ainda mais. Ele apenas se cala. Há o momento de se calar e há o momento de se falar. E Elias sabia disso. A gente conhece também a continuidade dessa história. Elias pede para que a mulher leve o filho até ele. Ele leva o filho até o quarto, tranca a porta, deita sobre o filho, clama ao Senhor e o filho tem a sua vida de volta. A primeira ressurreição acontece, é algo fantástico da gente perceber também na Bíblia. Elias pede pela ressurreição do menino, isso não tinha acontecido ainda. Isso é fantástico, a gente vê uma ousadia santa da parte de Elias. Ele pede por algo tão fantástico, uma ressurreição. E aprove a Deus conceder isso. E aí o menino ressuscita e a mulher vê Deus na vida de Elias, e isso é fantástico. Irmãos, diante dessa história, a história vai continuar, a história de Elias é maravilhosa. Nós temos depois, logo em seguida, aquele episódio onde desce fogo do céu e consome o holocausto de Elias. E todos veem ali, aquela multidão vê que só existe um Deus, que é o nosso Deus. E depois ainda ele vai tratar com o rei Acabe. A história segue, é uma história muito interessante. Eu gostaria muito que, se você ainda não conhece essa história, que você lesse depois a continuação. E eu gostaria de fazer algumas observações sobre tudo isso que a gente tratou até agora. Primeiro ponto, irmãos, obediência na adversidade. Eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui, nesse ponto. A gente precisa obedecer a Deus, independente do que a gente esteja passando, independente do que a gente pensa a respeito daquela situação, a gente precisa obedecer. Às vezes é muito difícil obedecer, mas Elias preferiu obedecer. Vamos nos colocar na pele de Elias um pouquinho. Vai para o deserto, Elias. Não vou, não. Deserto é um lugar ruim. Essa é a grande verdade. Ninguém gosta de deserto. Vai para a rua, Elias. Eu não vou, não. As pessoas estão me caçando, querem me achar de qualquer jeito. Eu não vou, não. Elias vai a ser alimentado por uma mulher. Por uma mulher, ainda mais naquele contexto, o que a mulher era na sociedade, eu não vou ser alimentado por uma mulher. Depois, mais para frente, Elias vai falar com Acabe novamente, né? Poderia falar, não vou não. Difícil, irmãos, mas ele prefere, ele escolhe obedecer. Essa tem que ser a nossa escolha. Obedecer à voz de Deus, obedecer à palavra de Deus. E eu vou repetir aqui, obedecer à palavra de Deus. Tem muita gente que está obedecendo qualquer coisa. Tem muitas doutrinas, tem muitas coisas, muitas invenções, muitas heresias, muitas coisas aí que não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com o que Deus está nos ordenando através da sua palavra, e tem muita gente seguindo aí. O que a gente deve obedecer é a palavra de Deus que se encontra na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. É ela que a gente deve seguir, que isso fique bem fixo
na nossa cabeça. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Mesmo se eu estiver em adversidade, se eu achar difícil obedecer aquilo ali, eu vou obedecer mesmo assim. É Deus que está comigo. É Deus que está do meu lado. É Deus que está mandando eu fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu posso sofrer obedecendo. Elias sofreu. Estava num deserto. Sofreu, foi culpado de ter matado, foi culpado pela morte do menino, sofreu. Isso não é uma coisa boa de se ouvir. Com certeza, quando estava na rua também sofreu, devia estar muito apreensivo, angustiado ali, com medo das pessoas o pegarem, dele ser reconhecido. Sofreu, mas ele obedeceu. A gente precisa obedecer mesmo no sofrimento. Irmãos, quando a gente obedece, algo fantástico acontece. Primeiro, independente de qualquer coisa, obedecer a Deus é ser amigo de Deus, né? Lá em João 15,14 diz: estes são os meus amigos, aqueles que obedecem o que eu vos mando. Obedecer a Deus é ser amigo de Deus. Primeira coisa aí que a gente tem que perceber. Agora, outro fator muito importante é que quando a gente obedece, coisas incríveis podem acontecer também. Vamos olhar um pouquinho para a história de Elias. Ele obedeceu e o menino ressuscitou. Ele obedeceu e desceu fogo do céu no altar e queimou ali o sacrifício. Ele obedeceu e a profecia dele se cumpriu, né? Ele já vivia a obediência, né? Já tinha uma vida com Deus. Ele obedeceu e através daquele episódio do fogo que desceu sobre o altar, milhares de pessoas ali puderam ver aquele milagre e puderam reconhecer que Deus é o verdadeiro Senhor. Vocês lembram, naquela ocasião foi feito um desafio da parte de Elias. Ele pediu para que os profetas de Baal, os seus seguidores, fizessem um altar, e aí houve aquele sacrifício ali. O sacrifício de Baal não aconteceu nada, mas o sacrifício, o altar que foi preparado para o Senhor, houve ali, desceu fogo do céu e consumiu todo o altar. A gente conhece a história e todos puderam ver a ação de Deus. Obediência. A obediência gera frutos maravilhosos. Por mais que talvez a gente não esteja vendo agora, esses frutos virão. E até mesmo se aquilo que você espera que venha, se não vier, você está obedecendo a Deus. É o que você tem que fazer. Ser amigo de Deus é obedecer a Deus. Ele tem o melhor para nós. Ele tem um propósito para tudo nessa vida. E a segunda observação, também muito importante, para terminar agora esta palavra, é a seguinte: Deus, através dessa história maravilhosa, nos ensina e nos mostra que Ele é o Deus provedor. Lá no Catecismo, quando a gente estuda, a gente aprende que um dos tributos de Deus é que Ele é Deus provedor. A gente precisa entender que a nossa segurança não está na provisão que nós temos. A gente precisa confiar no Deus da provisão muito mais do que na própria provisão. A provisão que a gente tem, o alimento, por exemplo, ele pode acabar. E se a nossa segurança estiver ali, a gente pode desmoronar. Agora, quando a nossa segurança, a nossa confiança maior está em Deus, a gente sabe que mesmo que a nossa provisão acabe, Ele vai dar um jeito. Como deu um jeito na falta ali de alimento, da escassez,
dessa mulher, ele deu um jeito naquela situação e ele sempre dá um jeito na nossa vida. Grave isso, Deus sempre dá um jeito. Ele tem um jeito, ele tem algo maravilhoso para a minha vida, para a sua vida. Então, que esta palavra se cumpra na sua vida, no seu coração, na minha também. Eu preciso muito aprender com isso, eu preciso muito ser mais obediente, eu preciso confiar que obedecer a Deus é o melhor para a minha vida. A gente é muito fraco às vezes, a gente pensa que tem que ser do nosso jeito, mas o jeito de Deus é o melhor, irmãos. Então, acredite nisso, confie nessa palavra e que ela se aplique de forma real na sua vida. É o desejo profundo do meu coração. Vamos orar? Deus querido, Pai de amor, nós te agradecemos imensamente por essa palavra tão edificante que fala muito às nossas vidas. Da mesma forma que foi Elias, que sejamos nós também, que aprendamos a obedecer e a confiar em Ti, que é o Deus da provisão, que é o Deus que tem o melhor para as nossas vidas e que possamos descansar em Ti, Senhor, fazendo a nossa parte. Assim como foi Elias, que sejamos nós também, Senhor, que vivamos em obediência, Senhor. A partir de agora, ó Deus, que façamos esta aliança contigo, Senhor. Trabalha isso em nós, que o Teu Espírito, Senhor, que vive em nós, produza isso em nós, Senhor. A obediência, uma obediência constante a Ti. Independente da situação, da ocasião, da dificuldade, Senhor. Que obedeçamos a Deus. Que isso se cumpra nas nossas vidas, Senhor. Fortalece as nossas vidas em todos os sentidos. E agora eu também te peço que tenhamos uma semana especial em Tua presença, uma semana de alegrias, uma semana de vitórias, uma semana onde possamos exercitar a obediência a Ti, que as pessoas vejam em nós que somos pessoas obedientes e que se alegram em obedecer a Tua palavra, Senhor. Fica conosco, Senhor, dá-nos uma noite de descanso em Tua presença, uma noite tranquila e de paz. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos chegando ao final do culto. Foi muito bom ter você aqui conosco, participando deste momento de adoração ao nosso Deus. Eu quero desejar a você, em nome da nossa igreja, uma semana muito abençoada e que todos os desafios que você tenha que enfrentar nesta semana sejam vencidos com a ajuda do Senhor. Que a paz de Cristo esteja no seu coração, que a graça do Senhor Jesus esteja em você para te orientar, para te dar forças, para te estimular e trazer mais esperança ao seu coração. Que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus esteja com você, sempre, hoje e eternamente. Amém.